Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o tema da nossa palestra de hoje é um tema muito quente, muito atraente. Eu acho que todos nós, às vezes, nos perguntamos quem perto de nós pode ser um pouco psicopata, né? E quais dos que passaram pela nossa vida foram um tanto quanto psicopatas ou muito psicopatas, e como a gente pode sobreviver a esse povo, né? Porque realmente é difícil lidar. Então, por isso, a gente chamou aqui a Kátia, que é uma pessoa que escreveu um livro sobre isso. Kátia não é uma psiquiatra qualquer. Ela também não é à toa que ela escreveu um livro sobre isso. Kátia é uma psiquiatra forense, além de ser uma amiga querida, minha irmã, a gente se diz irmã e é verdade. Ela é uma psiquiatra forense, trabalha com psiquiatria legal já há um bom tempo, muitos anos, e coordenadora do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal da Associação Brasileira de Psiquiatria. E além disso, é coordenadora de ensino e pesquisas do Instituto de Perícias Psiquiátricas Heitor Carrilho, que é o antigo manicômio psiquiátrico. Então, a Kátia entende muito do assunto que ela vai falar aqui agora. Vamos deixar ela falar. Kátia Meckler, com você. Boa noite a todos. Realmente eu queria agradecer a oportunidade, a minha amiga, irmã, Alice, a Elizabeth, a Sabrina, todo mundo aqui da organização da CLIF. É a primeira vez que eu vou falar sobre o livro, né? Ele tem uma data pelo menos, de lançamento prevista para final de junho. Então, na verdade, eu pretendo... Vocês são meio cobaias aqui, eu vou ver. Primeira vez que eu apresento. E, enfim, tem ideias que eu acho que são interessantes para serem compartilhadas, mas eu queria saber uma coisa. Médicos aqui, psiquiatras, eu só queria que levantem, só para saber mais ou menos qual é o público para tradução de linguagem. Médico psiquiatra. Psicólogos. Ótimo. E a área de serviço social, outras áreas da saúde, tem mais gente? Tá. Então, só para ver, linguagem a ser adotada, que é uma coisa às vezes difícil para a gente. E tem público leigo também. Aí eu vi por exclusão, porque ele levantou, foi mais ou Não, menos. eu sou loura, desculpa. Mas a gente tem que explicar o óbvio. Você tem que explicar o óbvio, loura. Com certeza. Então, realmente esse tema ele me fascina, porque eu sou também da área da psiquiatria forense. Então, sei lá, mais de 20 anos eu trabalho nessa ponta, que é fazendo, não mais hoje, porque hoje eu coordeno o Departamento de Ensino e Pesquisa, mas eu fiz perícia na área de psiquiatria, em psiquiatria forense, durante, sei lá, muitos anos. E também, o tempo inteiro, vim trabalhando muito, atendendo no consultório, que também me encanta. E eu percebi que eu sempre peguei duas pontas. Do lado da psiquiatria forense, assim, pessoas bem heavy metal mesmo, né? Uma ponta agressora, gente que matou, cortou em pedacinhos, jogou cada pedaço num canto. Esses laudos todos, eu tive contato com essas pessoas, com esses pericianos, né, como a gente chama, durante muitos anos. E o consultório, para mim, sempre foi assim, perto disso, dessa realidade que eu vivia, eu achava sempre um parquinho, assim, de diversão perto disso tudo. Mas que não é bem assim, né? É só que para mim era mais leve, mas aí eu pegava a ponta muito de pessoas vítimas. Porque eu digo que o meu consultório, ele é um consultório de pessoas fáceis. Porque, em geral, as pessoas que vão se tratar comigo, elas acham que precisam se tratar. Só isso já dá uma conotação de facilidade, porque elas acham que tem alguma coisa e que precisam de ajuda e vão investir tempo, vão investir dinheiro, vão investir dor de ter que se olhar, ter que se perceber. Então, são pessoas muito
mais fáceis de lidar. E muitas vezes elas vêm falar de pessoas muito difíceis no entorno delas. Pessoas que realmente podem produzir, e é sobre isso aí que eu comecei a escrever, muito mal-estar em torno de si. Porque, em geral, psicopatas aí no entrando do cotidiano, isso não é uma categoria médica. A gente não tem na Organização Mundial de Saúde, na classificação da DSM-5, da Associação Psiquiátrica Americana, a gente não tem essa categoria, é psicopata, tá? Psicopata que a gente ouve na televisão, nos seriados, Criminal Minds, esses N seriados, é uma classificação hoje estabelecida principalmente por um psicólogo canadense chamado Robert Hare. Tem uma escala, a escala de avaliação, né, de psicopatia do Hare, que aí é uma outra coisa, e ali pela pontuação você diz que uma pessoa é psicopata. E aí esse psicopata do Hare, em geral, é uma pessoa que é aquele típico psicopata de mentes perigosas que a gente conhece, que os mentirosos, manipuladores, transgressores, que cometem N ilícitos, aquelas coisas todas mais barra pesada. Mas eu percebi que tem outros tipos de psicopatias, que não essas propriamente descritas pelo Hare, né, ou pelo Cleckey, que também foi uma outra pessoa, para quem é mais da área, que nos anos 60 também falou, fez um livro que foi um divisor de água chamado Máscara da Sanidade. Então, eu usei psicopatia, aí recuperando, deixa eu ver se é o próximo, um livro chamado As Personalidades Psicopáticas, do Kurt Schneider, um psiquiatra alemão. Ele escreveu esse livro em 1923. Tá? E aí, para o Kurt Schneider, as personalidades psicopáticas seriam personalidades assim, que seriam um desvio médio. Né? São personalidades anormais, são variações estatísticas da média e que, na verdade, são pessoas, não está escrito aí, que elas sofrem com a sua normalidade ou podem fazer a sociedade sofrer. Mas aí entenda-se que, principalmente, dentro do conceito aí que a gente vai utilizar o tempo todo hoje de psicopatia, muito menos a pessoa sofre com a normalidade dela, e mais ela realmente provoca muito mal-estar no entorno dela. Tá? Então eu recuperei, eu deixo isso sempre muito bem claro, porque eu não estou falando assim, estou falando de uma classificação atual médica. Eu recuperei esse conceito para falar de uma classificação atual, que chama transtornos da personalidade, que não é tão conhecido, principalmente pelos leigos, não é um diagnóstico tão conhecido. Em geral, a gente conhece psicose, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, retardo mental, mas transtorno de personalidade não é uma categoria diagnóstica que a gente... E aí eu resolvi falar sobre esses transtornos de personalidade, porque eles já foram chamados pelo Schneider lá atrás de personalidades psicopáticas. Freud também falou de psicopatia, muitos falaram de psicopatias com conotações diversas, tá? Inclusive o próprio Hare, que utiliza agora o conceito de psicopatia só para esse psicopata mesmo muito perigoso. E aqui a gente amplia, expande um pouco essa noção do que é ser nocivo. Não precisa ser necessariamente passando por um crime. Tem coisas que não estão tipificadas no Código Penal, no Código Civil, mas que são coisas muito danosas, devastadoras, destruidoras, né? Então essa é a ideia central desse estudo. Aí do Kurt Schneider, né, como eu falei para vocês, e aí para poder entender o que é uma personalidade anormal, eu fui estudar o que é, então, a definição, o que é uma personalidade normal, né? Como é que a gente entende personalidade? E aí eu fui vendo que de Hipócrates é considerado o pai da medicina, simbolicamente, né? O pai da medicina, lá da Grécia Antiga. E ele fez uma descrição já tipológica do tipos de personalidades, de temperamentos, baseado, na época, nos fluidos corporais. Ele pegou, assim, 4 fluidos: o sangue, a bile, tinha a bile negra, a bile amarela. Aí ele foi fazendo, através desses, e a fleuma, né? E através desses fluidos, ele começou a ver que as pessoas tinham tinham um comportamento, elas tinham um temperamento, elas tinham um jeito de ser
acordo com esses estudos. E o último que eu coloco, que é o Robert... Tem que mudar. Ah, voltou. Então, o Cloninger, quando eu falo, o Robert Cloninger é um psiquiatra americano da década de 90, e ele também estabelece uma classificação muito interessante de temperamento. Então, a ideia moderna que se tem hoje é a seguinte, que a personalidade é o conjunto, é o somatório do temperamento. Temperamento é o quê, então? É alguma coisa que vem de fábrica. É aquilo que a gente herda geneticamente, que dá um tom emocional, dá um colorido, é uma certa disposição para a gente ter sensações no plano emocional, para reagir emocionalmente. Então a gente nasce com tendências a, digamos assim, tanto que criancinha muito pequena, a gente vê uma pimentinha, o outro, você fala, não, ele já é meio... Tem sempre alguma coisa que a gente descreve, porque já é uma natureza da pessoa. E isso é alguma coisa que é herdada geneticamente e regulada biologicamente. Então isso vem, né? E o caráter já não. Ele tem um componente biológico, mas ele tem um forte componente também ambiental. Que quer dizer o seguinte, que tudo que a gente vai viver, desde a hora que era até antes, né, de nascer, essa relação com o ambiente, ela é importante na formação do caráter. Isso vai ter a ver com vivências, vai ter a ver com aprendizado, vai ter a ver com uma série de fatores, ainda bem, né? Porque é a hora que a gente pode mudar e modificar alguma coisa, né? Pode pegar o melhor ou o pior desse temperamento, digamos assim. Esse resultado, então, modernamente falando, isso é uma das teorias, obviamente, seria, então, o que compõe a personalidade, que é, então, uma organização biopsicossocial, que é bem dinâmica também. Tá claro? Se não tiver claro, eu repito, tá? Então, que vai... Então, vamos lá. O temperamento segundo Hipócrates. Então, eu falei para vocês que tem 4, né? Tipos. Tá vendo? Eu, sinceramente, eu ando brincando com isso direto. Eu fico olhando assim, se eu falar, ficar 5 minutos com vocês aqui, eu já fico assim, meio colérica, meio não sei o quê. Não, é sério, porque você começa a ver, é muito esquemático, é claro que a gente não pode também abusar disso, mas eu vou só dar um panorama do que Hipócrates achou, tá? O que seria uma pessoa com temperamento colérico? São pessoas, todos eles têm polo positivo e polo negativo. Então, no polo positivo do colérico, a gente tem pessoas que são extremamente determinadas e realmente elas têm uma coisa de ir na direção dos objetivos delas, elas têm essa ousadia maior de ir mesmo à luta, vai em frente, vai que vai. Mas tem o negativo do colérico, que o próprio nome diz, né? Então, são pessoas que lidam muito mal com obstáculos da vida, que lidam muito mal com frustração, com contrariedade. E eu não estou dizendo que isso é, eu estou falando de uma tendência a, tá? Porque pegar o que uma pessoa falou lá na Grécia Antiga e dizer não é, talvez eu estou só realmente dando um panorama sobre isso. E o fleumático, né, que tem a ver com a fleuma. Em geral, o indivíduo com essa natureza, ele tem temperamento sonhador, dócil, mais assim, easygoing, né? Vocês devem, todo mundo, a gente vai lembrando de pessoas, né? Quando a gente meio te vai lembrando. E por outro lado, esse é o polo positivo, né? São pessoas agradáveis, mas tem o negativo. E o negativo disso é o quê? São pessoas também com uma tendência à preguiça, a vícios, às vezes, de não se envolverem muito com as coisas, né? Faz sentido? E o melancólico, o próprio nome diz, tem um lado bom. O que pode ser o lado bom do melancólico? São Nossa, você estudou a matéria. Ela não estudou. Ela é um momento da vida. Sim. Com certeza, né? É claro. Reflexivo, tem mais que o melancólico pode ser bacana, uma pessoa reflexiva. Romântico, sim. Sensível, exatamente. Reflexível, romântico, sensível, são coisas boas, né? Tem grandes cientistas aí, melancólicos, grandes artistas, é uma maravilha, né? Mas, como tudo tem mais, e o negativo do melancólico? Tendência à depressão. Depressão, assim, é até fácil a gente falar tendência à depressão, mas às vezes o que eu fiz?
Voltou. Vamos lá. Tendências negativas do melancólico também podem ser pessoas muito ressentidas, rancorosas, né? Melindrosas, né? Aí teve aquele lado também difícil de lidar, que tendem então ao isolamento, aí se fecham completamente, aí somem e não querem nada. Então isso também é o aspecto negativo, né? E o sanguíneo. O sanguíneo, você é sanguínea, Annalise? Você é sanguínea, eu admiro esse teu sanguíneo. Diz a minha tia, mãe dela, que ela disse assim, eu não sou sanguínea, ela me disse esse final de semana, ela disse que sou sanguinária. Achei o máximo. Achei muito engraçado. Mas o que seria o sanguíneo? São pessoas sociáveis, são pessoas otimistas, são pessoas que têm muita energia, elas têm muita vitalidade, estão sempre prontas para fazer, para se envolver, são falantes, são divertidas. Lado bom. O que pode ser um lado negativo do sanguíneo? Você só tem positivo, Annalise. Você só tem positivo. Mas vamos ver o que poderia ser o negativo do sanguíneo. Dispersivo? Você também tá bom nisso. Estudou isso. Ah, então é exatamente isso. O sanguíneo tem exatamente isso. Tem Você é sanguíneo? Você é sanguíneo? Dispersivo. Dispersivo no negativo? Não, mas olha só. Então tem realmente essa tendência à dispersão, à ansiedade, né? São pessoas que podem se perder, porque é tanta energia. Às vezes eu ouço gente dizendo assim, nossa, mas eu não sei o que fazer com tanta energia. Não é bipolar, não, às vezes. Eu estou falando de bipolar como isso, não, é energia. Mas por vezes pifam, né? Porque assim, acabam dando vazão a tanta energia que o corpo também começa a se ressentir, né, gente? Exatamente, você como excelente psicoterapeuta que pega os sanguíneos que estão desgastados, somatizando horrores, porque o corpo não dá conta de tanta energia, digamos assim. Então você pega isso na tua clínica, com certeza é um efeito também. Eu fiquei parada aqui mais tempo do que eu deveria, porque realmente eu fiquei, não sei porque, eu fiquei fascinada com essa coisa dessas divisões, porque para começar, ninguém é uma coisa só, a gente tem tendências e vai ser mais normal quem tiver um pupurri. Só que começa a ficar esquisito justamente quem tem um temperamento desses muito forte, principalmente assim, aguçado naquela parte negativa. Aí fica um negócio assim que você vê no ambiente, né? Vocês estão aí também vivendo, já podem estar aí começando a elaborar alguma coisa sobre mim também. Então, aí o Croninger, que aí seria o mais moderno, tá? Ele já coloca diferente. Ele fala de 4 temperamentos: busca de novidades, dependência de recompensas, tá? Evitação de danos e persistência. Busca de novidades, o nome diz, né? São pessoas que têm uma tendência a ter um comportamento em busca de novidades, mas quer dizer, no sentido exploratório. Elas gostam, mas elas têm coragem para experimentar o novo, para ousar. Isso é muito bom, porque as pessoas mais empreendedoras, em geral, estão localizadas nesse temperamento. São pessoas que gostam de desafios e vão. Mas tem também, todos eles têm polos positivos e têm polos negativos. No negativo disso, a gente também pode ver uma pessoa que, se não tiver num ritmo de novidade o tempo todo, ela fica entediada, fica irritada, aí fica impulsiva também, que ela não suporta. Já viram isso? Pessoas que, se não tiver alguma coisa... E a gente está falando de natureza, a gente não está falando de diagnóstico psiquiátrico no sentido, tem um transtorno ou outro. A gente está falando de tendências mesmo, comportamentais, de se comportar, né? E a questão emocional. Então, o dependência de recompensa são pessoas que têm muita sensibilidade, são afáveis. Isso é bom para viver em sociedade, porque elas precisam muito da aprovação do outro o tempo todo. Então, são pessoas afáveis, costumam ser pessoas boazinhas, assim, de lidar, porque como elas querem ser aceitas e elas querem o tempo todo ter algum ganho, né, em relação, ganho não é nem no sentido
pejorativo que eu estou falando, não, no sentido de aceitação mesmo, né? Então, elas acabam sendo muito cordadas, sendo muito tranquilinhas, e isso é uma coisa até boa para a convivência familiar, para a convivência social. Ter um pouquinho disso é bom. Porque a pessoa que não tem nada disso, ela não está nem aí, ela é uma pessoa mais fria, mais distante. Então também é uma coisa importante, né? Mas o negativo disso é que também a pessoa, muitas vezes, ela fica muito dependente, muito submissa, e isso pode gerar complicações também. E evitação de danos, esses nomes todos falam por si, né? Mas são pessoas muito cautelosas, que têm muito medo, não é nem muito medo, mas que elas têm cautela, e cautela é uma coisa boa. Só que, por outro lado, no negativo, elas não experimentam situações novas e podem perder coisas interessantes na vida, certo? E persistência. Persistência são pessoas que conseguem ficar levando situações assim de longo prazo. Elas são capazes de se adaptar à rotina, porque elas sabem que lá na frente elas vão conseguir alguma coisa, né? Então também é uma outra característica. Eu achei muito interessante isso, porque na minha formação, eu não sei como foi a formação de vocês, mas assim, eu não tive muita coisa ligada a essa coisa da natureza. Eu já fui direto para diagnósticos psiquiátricos. Eu achei interessante assim, ver essa questão da normalidade com as suas variações, pluralidade, né? Então, Cloninguet descreveu os temperamentos, e também ele vai falar de 3 tipos de caráter. Você não deu a parte A parte negativa. E o que pode... Então vamos a gente está fazendo por conclusão. O que pode ser a parte de uma pessoa gosta de rotina, não se incomoda de ter que fazer muita coisa para chegar lá. O que é o negativo de uma pessoa assim? Vocês me ajudam também. O que pode ser? Perfeccionista. Hã? Perfeccionista. Não, nem é tão fácil. Então, se a pessoa tem essa facilidade para persistir, o contrário disso é desistir fácil, não é? Ser meio preguiçoso, não ter muito saco de levar nada adiante. Esse é o negativo de persistir. Faz sentido? E aí tem então, o Cloninger, então, ele estabelece 4 fatores temperamentais e 3 fatores de caráter, que eles vão se juntar e vão ter N combinações possíveis. E aqui no caráter a gente tem a autodiretividade, autotranscendência e cooperatividade. Lembra que caráter tem um componente biológico, mas tem a questão toda vivencial e tal, né? É uma coisa que a gente vai formando até a vida adulta. E acho que continua, mas principalmente até a vida adulta, certo? Então, a autodiretividade, ela tem a ver com o quê? São pessoas que conseguem ter foco, ter objetividade, elas conseguem estabelecer metas, elas conseguem também se enxergar do seu tamanho, né? Se enxergar do ponto de vista emocional dos seus recursos, elas conseguem estabelecer metas de uma maneira mais pragmática, de uma maneira mais real. O contrário disso, de baixa autodiretividade, tem a ver, por exemplo, com viver no mundo da fantasia, ou então nunca assumir. A pessoa desiste fácil, está começando a fazer uma coisa, já desiste, aí coloca a culpa ou em si mesma, ou nos outros, e o mundo não dá certo, e nada dá certo, e por aí vai. Tá? Cooperatividade tem a ver com justamente essa faceta, é a questão de poder ver que além de você existe um outro, entender que existe um outro diferente, aceitar uma outra pessoa. E aí uma coisa que eu acho fundamental em todo esse estudo de psicopatia, que é empatia. Vocês sabem o que é empatia? A maioria sabe aqui? É uma palavra que eu dei uma palestra recentemente no meio de juízes, promotores, e perguntei. As pessoas não sabiam, achavam que era empatia, chamavam de simpatia. É exatamente isso é tão importante, e seria uma revolução de relações humanas, se a gente conseguisse ter isso. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é difícil, não é? Não é? É um negócio difícil. Se colocar no lugar do outro, né? E na verdade, assim, tem pessoas que têm mais essa facilidade, realmente, tem pessoas que têm muito pouco disso, e aí são muito egocêntricas e muito, enfim, podem se tornar muito invejosas, muito mesquinhas e muito uma série de coisas. E aí a gente vai entrando, o que eu fiz de errado? Não fez nada. Não fiz nada, olha só. Às vezes não é a gente que faz.
Gente, tem uma terapeuta da segunda idade, eu vou ficar Coaching! Fica aqui, não sai. Então, o que acontece? Empatia, eu bato o pé, porque realmente níveis baixos de autodiretividade, de cooperatividade, vão ter muito a ver com esse diagnóstico de psicopatia. Faz sentido para vocês? Que são pessoas que vão dar muito problema, certo? Autotranscendência já é uma coisa mais sofisticada, que tem a ver com você se sentir parte de um todo, não é mais só de um grupo. Né? Aí tem a ver com, acho que hoje em dia a gente está numa era muito propícia para desenvolver essas ferramentas de autotranscendência. A gente faz, né, algumas coisas e tudo, tem todas essas... Enfim, cada um desenvolve isso de uma maneira. Não necessariamente você tem que ser religioso ou estar numa escola ligada à espiritualidade. Tem gente que tem isso com a natureza, que consegue atingir níveis assim incríveis dentro da natureza. E em coisas muito sensíveis, então não tem uma regra para isso, mas seria uma coisa de você sair da onipotência também e entender que a gente está aí, ó, um negócio muito maior, bem maior mesmo. Então isso ficou claro? Então a combinação de temperamento mais caráter é igual a personalidade. Então a gente vai ter 1000 combinações aí, N coisas, mas acho importante, se a gente vai falar de personalidade anormal, entender como é que a gente, né, como é que é a personalidade normal. Aí o livro é sobre as personalidades, então, perturbadas e perturbadoras. E por que elas são perturbadas e perturbadoras, essas personalidades? Porque elas, aí sim, a gente falou da personalidade, que é uma organização biopsicossocial e tal, mas tem pessoas que têm um jeito de ser que é assim, rígido, inflexível, que é marcado por um padrão assim repetitivo de comportamento, desde sempre, quer dizer, desde o final da adolescência principalmente, isso já fica muito evidente. E você vê que é uma coisa assim que é sempre, aquela pessoa sempre foi assim, não é que agora está passando por uma fase esquisita e está assim, ela sempre foi assim. E tem alguma coisa que é muito disfuncional, que atrapalha muito uma área importante ou mais áreas da vida da pessoa. Pode ser o trabalho, relacionamentos, N coisas. Tá dando para entender? Então, são pessoas que são diagnosticadas com transtorno de personalidade que eu chamo de perturbados perturbadores. Tá claro? E aí, não, isso aí é o seguinte, não vai dar porque não tem nem tempo para isso. Você fica me dando apoio psicológico e você me controla. Como é que eu estou de tempo? São 10 para as 9. E o que significa? Eu tenho que A gente tempo. pode até 9h30. Não, mas aí fica na briga, as pessoas falarem. Então tá bom. Você tá bom. É porque você assim, quer dividir isso aí. é só para divisão. Então, o que acontece? O tempo todo no livro, como é um livro escrito mais para leigo, a gente coloca muito, fala gente porque eu tenho uma ghostwriter, graças a Deus, a Letícia Helena, que me ajudou muito, a editora, me deu uma jornalista de presente, foi maravilhoso para mim, faz toda a diferença, a gente não escreve, não tem tempo para isso, é difícil escrever também para pessoas leigas. Então, ela me ajudou muito e a gente foi assim, para uma delícia de trabalho, que a gente ficou vendo, achando filme, letra de música, foi um barato. Nesse sentido, foi um barato. Então, o livro o tempo inteiro tem exemplos de personagens de filme que eu não vou poder. Até essa apresentação, ela é montada para abrir os vídeos. A gente vê uns pedacinhos dos filmes, mas não seria um momento agora, talvez numa outra oportunidade. Então, tá vendo? São vários filminhos que estão no livro lá, que a gente explica e tal. Então, importante também, perturbação não é loucura. O transtorno de personalidade não é aquela doença mental no sentido clássico. A gente não está falando de pessoas que perdem os juízos da realidade. A gente não está falando de pessoas que têm delírio, alucinação, que saem fora da realidade, que estão com pensamentos diferentes. A gente está falando de pessoas que estão aqui no nosso dia a dia, tá? E que ela tem uma forma de sentir, de pensar ou de se comportar realmente muito peculiar, muito inflexível. A resposta às situações em geral é muito rígida, muito inflexível. A pessoa não consegue se comportar diferente, mas isso não é
loucura, no sentido leigo, como se chama, ou psicose, né, no sentido mais técnico. Isso não é doença mental, provavelmente a gente não está falando de esquizofrenia, transtorno bipolar, de quadros de depressão, a gente não está falando de retardo mental, a gente não está falando disso. Embora, frequentemente, haja o que a gente chama, tecnicamente, comorbidade. Quer dizer, a gente pode ter a presença de um transtorno de personalidade com diagnóstico psiquiátrico, sim. Isso é um problema, porque muitas vezes a gente tem uma resposta pobre no tratamento de alguns transtornos psiquiátricos por causa dos traços complicados de personalidade. Vocês devem lidar muito com isso. Então, às vezes, a pessoa até você consegue ter uma resposta com a medicação, ela não vai ter a ideia delirante ou alucinação, seja lá o que for, mas permanecem traços de personalidade muito difíceis de serem manejados, muito complicados. Isso dificulta muito o prognóstico, torna mais reservado. E aí, o que eu também achei muito interessante é que na nova classificação agora recente, né, da DSM-5, que é a classificação da Associação Psiquiátrica Americana, porque ficou assim, transtorno de personalidade nas classificações modernas vem mudando. Cada ano, cada classificação é uma coisa diferente, porque tem um componente de subjetividade, essa questão do limite entre uma coisa e outra é tão tênue que é difícil classificar. E quando eu proponho isso, não é para a gente aumentar a classificação, é para a gente reconhecer traços patológicos de personalidade na gente e nos outros. Então não é para ficar fazendo diagnóstico por aí, não é isso, não são a maioria das pessoas que tem isso, é até estatisticamente mais difícil ter, mas a DSM ela entra numa coisa porque, aí as palavras são um pouco difíceis, porque ficava assim uma coisa, modelo é categorial ou dimensional, categoria assim, fica uma coisa em blocos, uma coisa é isso, uma é paranoide, outra é esquizoide, outra é isso, outra é aquilo. Dimensional é o seguinte, todo mundo pode ter de tudo um pouquinho, em graus diferentes. Quando o grau é muito acentuado, quando um traço de personalidade, aí chamado patológico, por causa do grau acentuado, ele é muito presente, aí você pode ter pela DSM-5 um diagnóstico de transtorno de personalidade só pelo traço. Só pelo traço patológico de personalidade. Eu acho isso super interessante. Vou até apresentar para vocês. A DSM, então, propõe 5 domínios, tá? Fica longe de você, mas eu sei que você está aí. 5 domínios. E esses domínios têm seus polos positivos e seu polo negativo, certo? E cada domínio desses tem alguns traços, que no final das contas dá 25 traços. Eu acho que vai ficando meio técnico isso, mas é interessante quando a gente começa a ver os próprios traços, né, propriamente dito. Então esse é um domínio de afetividade negativa. Nesse domínio a gente tem traços, por exemplo, de ansiedade, depressão, autoagressão, submissão, raiva. Estão vendo? Então, no polo negativo, a gente tem o que a gente chama afetividade negativa. Mas no positivo, o que seria muita estabilidade emocional. É um contínuo, entendeu? Manifestado nesses traços. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, vamos pegar um traço de ansiedade. Tem pessoas que elas tendem a reagir de forma ansiosa, ficarem muito ansiosas, mesmo em situações que a maioria das pessoas não ficariam ansiosas. Mas elas estão permanentemente, como se estivessem sempre num pré-trauma. Pode ser que já viveram, mas estão sempre em alerta, e estão sempre com sintomas de ansiedade. Ou a raiva, por exemplo. Só que isso passa a ser uma coisa muito acentuada na vida da pessoa, quando a maioria das pessoas não teria essa reação. Essas pessoas têm, e isso pode ser muito prejudicial. Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Muito. Uma pessoa com traço de submissão, as personalidades dependentes têm muito isso. Elas fazem qualquer coisa para ter aquela pessoa do lado. Imagina o que isso não pode gerar de prejuízo na vida de uma pessoa. Certo? Então a gente está falando de alguns traços. Vamos num outro domínio. O distanciamento, aí, que é típico do pessoal da área de pessoas esquizoides, esquizotípicas, né? Então a gente tem retraimento, essa questão de ter o traço do retraimento, da evitação da intimidade, de ter uma afetividade assim, muito restrita. Traço da desconfiança, que é típica de personalidades mais paranoides, né?
anedonia, quer dizer, uma coisa de não ter muito prazer com quase nada, ou depressão mesmo. E um polo positivo seria a extroversão. Quer dizer, no negativo desse polo, isso é uma coisa bem nova, eu procurei aqui, ninguém ainda esmiuçou muito isso aqui no Brasil, essa DSM nova, então eu estou tentando. E estou explicando assim de uma maneira mais esquemática, porque é bem profundo, quando você pega mesmo o negócio dos traços e investiga, é profundo. Então no positivo a gente tem aqui, no mais positivo a extroversão, e no mais negativo esse distanciamento, né, que vocês vão ver depois quando a gente começar a passar os transtornos, esses traços vão aparecendo de novo. Um outro domínio que é o antagonismo, nesse domínio, que a gente também, nesse domínio vai ter muitas personalidades antissociais, borderline, narcisistas, histriônicas, a gente tem esse traço patológico da manipulação. Veja só, de tudo aqui a gente pode ter um bocadinho desses traços, o problema é o quanto. É o quanto, o tempo todo e o tanto que prejudica. É isso que a gente está falando. A gente está falando de uma coisa que seja muito intensa. Porque de tudo a gente pode ter um pouco. Então, manipulação, a desonestidade como um padrão, insensibilidade, tá? Coisa bem narcísica, né? Da grandiosidade, sensação de grandiosidade. Busca de atenção, que é bem histriônica, a gente vai ver isso nos transtornos. Afabilidade é o ponto positivo, tá? Então, antagonismo negativo e no positivo a afabilidade, tá? E a desinibição, que tem a ver com irresponsabilidade, o traço da irresponsabilidade. Então, veja só, quando eu vou falando, eu estou mas na verdade assim, a pessoa, desde cedo, desde o final da adolescência, início da vida adulta, a vida dela é marcada por um padrão de responsabilidade, e pode ser, dirige de forma irresponsável, não trabalha e não paga conta e não faz não sei o quê. Então, mas é desde sempre. Aí o pai diz, o pai e a mãe, não, mas vai amadurecer, vai mudar, vai não sei o quê, e não muda. E continua naquela, e aquela coisa disfuncional e prejudicando, tá bom? Então, outros, a impulsividade também, imagina uma pessoa permanentemente impulsiva desde sempre, que risco para si mesma, né, e para os outros, né, que de fazer determinadas coisas com impulsividade, você pode, né, pode ser muito grave, muito fatal. Exposição a riscos, né, também, a próprio nome, cada uma dessas coisas poderia ser assim muito esmiuçada, mas isso é só para dar para você, apresentando, é um panorama, né, que eu estou apresentando para vocês. No livro vai pegar cada uma dessas coisas com mais profundidade. Questão de também distratibilidade e o ponto positivo desse, se um é desinibição, tô nem aí, coisa meio nessa linha, o outro na meticulosidade, porque meticulosidade também é uma, pra mim, eu acho assim, meticuloso já é uma pessoa assim, meio chata. Mas não é chato não, nesse sentido aí é um polo positivo. Eu até agora, falando com a terapeuta, disse para os meus alunos ontem que meu projeto Maturidade ele envolve mais organização, mais meticulosidade. Meticulosidade é bacana, não é uma coisa... que a gente não está falando de perfeccionismo rígido. A gente está falando de uma coisa de você ter... Exatamente, então é positivo. E aí, o que vem depois? E esse traço aqui do psicoticismo, que tem a ver com as personalidades também esquizotípicas, paranoides. Então, essa questão da excentricidade, a gente vai passear um pouco pelos transtornos e isso vai voltar depois. Pessoas que têm crenças, experiências incomuns, mas não chega a ser um quadro claro psicótico. A pessoa fica, sabe, no mundo paralelo, a gente conhece gente assim, às vezes gente até que trabalha numa área mais de coisas, dessas áreas mais de ocultismo, sei lá, de outras coisas, certo? Então, ideias de referência, vocês sabem o que é isso? Ideias de referência? Não sabe o que é, Annalise? Ideias de referência? Tenho uma impressão que as pessoas estão falando a seu respeito. Então, as coisas se referem a você de alguma maneira. Não é? Só que não... O que houve? Não é paranoia.
Isso olha só, ideias de referência certamente é um traço de personalidade patológico de uma personalidade paranoica, tá certo? Mas a gente não está falando aqui de esquizofrenia paranoide, a gente não está falando de delirante. A gente está falando de uma ideia, de um traço. A pessoa tem uma tendência a isso, mas ela não está psicótica, claramente psicótica nesse caso, certo? Isso é importante mesmo. E aí são palavras mais técnicas, questões assim. O que é isso de desregulação cognitiva perceptiva? Tem gente que sente, está aqui, mas eu estou sentindo que tem alguém entre nós que... Eu estou sentindo que tem uma vibração. Tem uma energia, Tem uma energia, tem uma vibração assim forte aqui, alguma coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado para também não... Veja só, tem pessoas que são sensitivas ou... Enfim, e quem sou eu para ficar patologizando essa gama de sensações, de coisas tão assim, imensas que tem no mundo. Então eu não estou patologizando não, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas às vezes é esquisito mesmo. E às vezes é patológico mesmo, tá? Não é sempre, mas às vezes é. E o positivo disso, de estar alteradão, assim, achando um monte de coisa errada, é a lucidez, que é muito bom quem tem lucidez. Lucidez é um negócio bom, né? Então aí a gente vai falar, vou pincelar para depois poder ouvir vocês. Eu imagino que as pessoas que se interessaram por uma apresentação, uma palestra chamada Psicopatas do Cotidiano, lembraram de alguma situação, eu imagino que possam ter perguntas, então eu não quero esgotar o meu tempo. Então vou passar, o livro tem previsão de lançamento em junho, eu espero depois que vocês, quem tiver maior interesse, eventualmente vai poder aprofundar isso que eu estou falando, né? Mas aqui eu vou dar uma passada, porque a DSM-5 divide os transtornos específicos da personalidade em 3 grupos. Grupo A, Grupo B e Grupo C. Então, no Grupo A, a gente tem os esquizoides, os esquizotípicos e os paranoides, tá? Que a gente vai ver agora. Que são, sim, pessoas que têm esse comportamento, digamos assim, caracterizado por alguma coisa excêntrica mesmo. Mais nessa linha da psicose. Inclusive o esquizotípico já tem muitos estudos mostrando que é um parente mesmo de esquizofrenia e coisas assim, já está muito determinado isso, né? Mas então o grupo A tem esquizoide, como eu falei, esquizotípico e paranoide, tá? Aí vem, para todos eles tem vários filmes, é muito bacana, isso todo mundo deve ter visto, né? Quem é da minha geração viu, né? Ou muito do Peter Sellers, né? Muito além daquele... O que é o esquizoide? Aquela pessoa predominantemente solitária, né? Um cara esquisitão, que fica na dele, modernamente tem coisa mais do nerd, né? Então, a pessoa não gosta de intimidade. Eu digo até que, assim, não levaria ninguém para uma ilha deserta, entendeu? A pessoa, ela não gosta, não tem aquele negócio de... até tem pessoas que às vezes acham pessoas charmosas, né? Eu já vi recentemente uma paciente minha ficou uns 2 anos encantada com uma pessoa do trabalho dela, que ele é todo assim, cara elegante, charmoso, e que parecia que de alguma maneira se interessava por ela, mas nunca que nada acontecia. E ela platonicamente encantada, achando que era alguma coisa com ela, que ela tinha poucos atrativos. Mas não é, a pessoa é desse jeito, entendeu? Ela não quer essa intimidade, não quer esse contato, inclusive sexual, né? Tem o Forrest Gump também. Também. Mais atual, né? Também é mais atual. Tem filme, se for, você está lembrando do Ricardo? Não é esquizoide. Não, mas assim, traço, mas tem traço. Aí tem tudo pra eles, na verdade, assim, aqui não dá pra fazer. Mas se eu apertasse aqui no laranja, aí abria. Quer dizer, não sei se está conectado na internet, mas a apresentação assim, se apertasse ali ia pro filme, entendeu? Mas a gente não vai aqui não. Então olha só as características do esquizoide. Desinteressado, solitário, apático, tá vendo? Vai pegar? Isolado, indiferente, esquisitão. É antissocial. Fobia social. Não é nem que por uma questão
questão fóbica, porque o fóbico social, em geral, ele tem muito medo de ser rejeitado, tá? O esquizoide, ele não tem esse medo de ser rejeitado, ele simplesmente não está nem aí para o que o outro pensa, ele tem indiferença, ele simplesmente não quer contato. É um pouco diferente. O esquizotípico é aquele filme, ó, se apertasse um eu quero fazer uma apresentação que aperta, entendeu? E aí tem esse filme também, que são filmes clássicos, né, que a gente vai vendo esses tipos, que é o famoso excêntrico, inadequado, desconfiado, sensitivo, incoerente, com uma tendência a pensamento mágico, tá? São traços de pessoas que têm um transtorno de personalidade esquizotípico. Você vê muito claramente uma pessoa, porque você vê na aparência dela mesmo, sabe? E o paranoide? Eles colocam, né, de olhos bem abertos, né? Paranoides são difíceis de lidar, viu? Não é mole, não. É difícil, porque a pessoa tem um traço patológico de personalidade, de desconfiança persistente. Você diz bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A pessoa não pode falar nada, a pessoa se sente ofendida com a maior facilidade, é intocável, você tem que ficar pisando em ovos, é difícil. E aí esse é o Taxi Driver, o filme que tem coisas bem legais. Então tem esse traço da desconfiança, às vezes isso aparece, tem esses casos até que termina em tragédia mesmo, de ciúme, negócio sério, vingativo também, hostil, pessoa rancoroso, pode ter pessoas, inclusive líderes de seitas e coisas fanáticas, e tem casos sobre isso, né, eu falo bastante. Tá bom? Esse é o grupo A. Estou passando, agora estou no relógio B. Grupo B. 9 e 8. Só para poder ter um tempinho para pergunta. Então a gente tem o grupo antissocial, borderline, histriônico e narcisista, que eu acho que é o grupo da moda. Eu acho que esse é o grupo, né? Esse é o grupinho, quem está aí, né? É o grupinho da moda. Então, esse grupo, a gente tem no antissocial esse prazer imenso das pessoas com traços antissociais. Porque a pessoa pensa que antissocial é que fica isolado, não é isso. Antissocial no sentido de desafio, de transgredir também. Esses são os filmes, né? Então é transgressor, é sedutor, é manipulador, é um parasita social, tá? Abusam, podem ser muito agressivos e imprudentes, tá? Esses são os clássicos que a gente fica vendo nesses seriados todos de televisão que faz um maior sucesso, né? ou livros que às vezes um ou outro aí ficam mais famosos, ficam muito centrados em cima disso, certo? Desse tipo. Mas a minha proposta foi expandir, sair só desse tipo e ir para outros, como a gente está vendo aqui, inclusive nos traços patológicos de personalidade. E o borderline, né, no fim da navalha, também é um negócio complicado, né? São pessoas que, às vezes a pessoa também faz muita confusão. Borderline é aquele que um dia está bem, outro dia está mal. Borderline nunca está bem. Está bem, borderline? Está sempre péssimo para terrível. Uma coisa meio assim. Não existe essa coisa. É um bipolar que está ótimo, então não é isso. Bipolar tem lá aquela crise, mania, depressão, tem aquele início, meio e fim, você trata, medica, tal. O borderline não, ele está assim desde sempre, tá? Com traços de instabilidade emocional, pela flutuação grande, como eu falei, flutuação para baixo, não é para o alto. Essa é do Cisne Negro, né? Filme lindo, né? Vocês viram? Muito bom. Instável, impulsivo, autodestrutivo, tem a questão do pensamento suicida muito presente, possessivo, muito rápido. São basicamente os traços de personalidade patológicos borderline, tá? A marca maior é a instabilidade emocional, certo? O traço, e a impulsividade. São os traços muito marcantes. Tem pessoas que são mais instáveis e tem outras que são mais impulsivas. Tem uma certa divisão, tá bom? Mas isso é muito importante.
E o histriônico, que é um caçador de atenção, né? Que precisa ser o protagonista da cena o tempo todo. Quando não é por bem, pode ser por bem, ou até no meio das artes e tal, a pessoa consegue, mas às vezes é por mal. Aí vai arrumar um monte de encrenca, chantagem, somatização, mas dá um jeito de ser o centro das atenções, certo? Essa não é aquela filme que é da vida do Freud, do Jung, da relação deles. Esqueci o nome dessa atriz, é Keila... Como é o nome é? São sedutores, manipuladores, chantagistas emocionais, dramáticos, ciumentos e exibidos. Mas olha só, são pessoas também que podem ser muito encantadoras, né? Porque a gente está falando dos traços patológicos de personalidade e às vezes até no feio dessas coisas é onde dá uma diferença, sabe? Que nem nariz, que não é muito certinho, mas às vezes é o que dá o charme à pessoa. Então até esses traços podem configurar alguma coisa assim mais expressiva, né? Mas realmente, em geral, isso gera um mal-estar no ambiente, né? Por quem está por isso. E o narcisista, finalmente, que é o que eu digo que é o número 1, número 2, número 3, número 10, e só dá ele, né? Uma pessoa extremamente egocêntrica, com um traço de grandiosidade grande e que precisa permanentemente, esse é o problema, até não teria, alguém me perguntou qual é o problema da pessoa ter autoestima, que coisa boa, né? Mas tem probleminha, porque eles têm o tempo todo necessidade de desqualificar o outro, então eles se qualificam pela desqualificação. E quando é um chefe, quando é, sei lá, um marido, uma marida, ou alguma coisa assim, aí fica um negócio difícil, dificílimo, porque a pessoa pode ser uma homicida de autoestima alheia, e a gente vê que é barra pesada mesmo. Amigas na adolescência, né? Esses grupos de que amigas. Tem inveja de uma loura de olho azul bonita. Mas existe, né? Essa coisa, né? Dentro do grupo, né? Acho que as populares, as não populares, as que desqualificam a outra para se sentir, né? E isso que você está falando é muito importante. Tem teorias hoje que dizem que a partir de determinada idade, muito mais importante que pai, que mãe, relação, com todo respeito, psicanalistas, tudo, mas muito mais importante do que essas relações é o ambiente, na escola, as amizades, quem está em torno, porque aí podem ter traumas, às vezes, irreversíveis, coisas complicadíssimas. Às vezes você põe teu filho naquela escola, que é unção, alguma coisa, ou isso ou aquilo, que é o que prepara para primeiro lugar, não sei o quê, mas o ambiente é péssimo, isso é horrível, pode gerar, eu tenho uns pacientes adultos muito traumatizados, bullying e por aí vai. Certo? Então, só para... são os filmes. Egocêntrico, arrogante, desdenhoso, abusador, dominador, invejoso. E o grupo C? Uma coisa que eu falo também, isso eu queria até que você depois me desse uma opinião, eu digo o seguinte, conversei isso com o Chalu, que eu acho que o grupo A é um grupo que tem vulnerabilidade à psicose, ninguém fala muito disso. O grupo B já teria uma tendência à perversão, que é o grupo que eu acabei de apresentar, e o C eu acho que são as neuroses graves aqui, tá? E quais seriam elas? Aí que tem os dependentes, evitativos e obsessivo-compulsivo, tá? E aqui já são pessoas que têm mais tendência a serem vítimas em determinadas situações do que a ponta agressora de N negócios, né? Então, por exemplo, o dependente é aquela pessoa com aquele traço de submissão muito forte. A pessoa faz realmente... tem um filme que eu amei, que esse é recente, que é Grandes Olhos, vocês viram? Da pintora americana, Margaret Quinn, que ficou 10 anos, imagina, ela tem umas pinturas maravilhosas, de uns desenhos, umas caras com grandes olhos mesmo, são, não é? Uns negócios lindos. Ela passou 10 anos casada com Walter King, que ele assinava as obras dela, ela morria de medo de perder, de não conseguir se sustentar sem ele. Super independente, super submissa, e ele assinava as telas dela. Depois isso tudo foi para a justiça, e vale a pena, porque é um caso típico de uma... Como a própria Margaret King ajudou a fazer o filme, ele é muito fiel à parte biográfica, então é uma aula. Então, assim, é um típico caso de uma dependente com um antissocial, casada com um antissocial. Depois você separa. Mas eu acho que vale a pena.
Então, carente, inseguro, passivo, pessimista, medo de abandono, faltou algum? Mais ou menos são esses os traços mais típicos, tá? Tô dando né, um passeio, assim, né? Cada coisa dessas daria para falar muito. O evitativo é praticamente sinônimo, aí sim, de fobia social. Pessoas com muita ansiedade, com uma hipersensibilidade à rejeição, que acham o tempo todo que se expor vão... inclusive tem uns filmes de Woody Allen ótimos que a gente quando viu, que ele é bom para retratar isso, né? Então a pessoa, ela tem esse... Um deles são pessoas inseguras, com traços de muita insegurança, ansiedade, autocrítica, medrosas, pessimistas, certo? Mas a ansiedade, ela é muito forte mesmo. Tudo isso, cada vez que eu passo uma dessas pessoas, são as pessoas que ficam com a vida em alguma área ou várias áreas muito disfuncional, muito prejudicável. E elas podem perturbar muito a vida de quem está do lado. E elas aí me perguntaram na entrevista, elas sofrem? Aí eu falei, sofrem. Mas, por exemplo, vamos ver agora o obsessivo compulsivo nos mínimos detalhes, né? Por que ele sofre? Porque ele tem um perfeccionismo rígido. Quer dizer, nada é suficiente, tem que ser tudo muito perfeito. E é difícil concluir alguma coisa. E quando ele é um chefe, tudo que você envia não está bom o suficiente, tá? Então é uma pessoa que é azucrina, naturalmente, com esse jeito, cobrativo, está sempre cobrando, não está bom, tem que fazer, fica assim, não é isso? Inflexível, né? Autoritário, insatisfeito, impiedoso, pode ser, uma pessoa assim, moralista. Mas por que essa pessoa sofre? Porque ela sofre, não é porque ela acha que tem um problema, que ela é muito perfeccionista e aí ela sofre muito com o perfeccionismo dela, ela sofre porque os outros não fazem tudo certinho. Porque ela tem que carregar todo mundo nas costas, porque as pessoas... Porque se as pessoas... Já não, esse é o... Ela sofre porque o mundo tinha que se comportar de um jeito diferente. Todos esses transtornos são assim, ninguém se dá conta de que tem alguma coisa, por isso nem vai se tratar, não vai procurar ajuda. Se o mundo mudasse, as pessoas que estão do lado mudassem, tudo estaria resolvido. Por que as pessoas não mudam, entendeu? Que coisa... Você acha isso? Você comeu Deus. Você veio de casa aqui para você casa. Com os meus olhos desejariam, seria tudo tranquilo. Então, se o mundo mudar, se as pessoas mudarem, tudo fica fácil. Teria que ser tudo quadradinho, tudo quadradinho, tudo quadradinho, fechadinho, quadradinho. Que é diferente do fóbico social, né? Isso é o obsessivo compulsivo. Não, mas o evitativo, o transtorno obsessivo compulsivo. Esse é diferente da pessoa que tem transtorno obsessivo. Esse é o transtorno obsessivo. Não, do toque. Não, esse é você está falando de toque. Já tem uns estudos, eles andam tão juntos em termos de comorbidade, que eles já estão quase juntos. Mas realmente quando a Alice fala, ela está falando de toque. Aí já é um transtorno específico de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo. Aí a pessoa tem aquelas compulsões, isso não estaria, pode ser uma comorbidade, mas a gente está falando de uma personalidade, que é desde sempre assim, tá certo. Normalmente esse quer sair do país, né? Acho que lá não faz certo. É verdade. Vou chegar lá e ver também. Meu pai mora há 20 anos nos Estados Unidos por causa do impacto dos traços. É verdade, tem gente que não suporta. Não, mas é verdade. Chegar lá e me é o sonho. Mas acho que eu também estou ficando um pouco assim. Começando a... Mas está acontecendo agora de hedonismo. Oi? Está acontecendo exagero. Aí aguenta mais. Aí temos um outro papo, né? Então, só para... vou encerrar com algumas dicas, assim, bem... só algumas coisinhas gerais. E aí, para abrir, para vocês poderem falar um pouquinho também e eu respeitar o tempo. Você permite uma sugestão? Eu permito. Se você voltasse um pouquinho na questão do funcionamento antissocial, e aí fosse desde da ponta, né, da questão da gravidade, né, desde a mulher do York,
né, que matou o japonês do Sim. Rock, até o perverso muito sutil desse cotidiano e desse dia a dia. Assim, você daria uma palhinha um pouco sobre esse aspecto? Eu acho que esse antissocial que você está falando, assim, dentro desses traços patológicos que a gente viu, esses são tipicamente, realmente a marca maior é a perversão no sentido de não ter limite, não tem interdição, tudo pode, vale tudo. E aí a marca, né, porque existe, tem até aquele joguinho que é bem aquela coisa freudiana, né, que na verdade vive bem quem negocia, né, as suas pulsões, desejos, as coisas mais instintivas com aquilo que é exigido de fora da sociedade, do meio, do outro, que seria, né? Quando existe uma boa negociação, tá certo, pelo ego a gente vive mais harmonicamente. Quando essa negociação ela é mal feita, vai estar mais pendendo para um lado ou para o outro. No caso dos antissociais, a coisa da perversão, ela chama muita atenção, porque fica essa coisa do não tem limite, não tem repressão, não tem interdição, não tem nada disso. E os traços que vão chamar a atenção pelos traços patológicos de personalidade seriam, então, essa tendência a manipular, a tendência a mentir, a tendência a perpetrar mesmo o mal, sabe? Dar um barato, se dar bem, levar vantagem em tudo, sempre ou parasitar, para não ter que fazer força nenhuma, mas estar com tudo, não tá prosa, aquela coisa toda, né? Isso a gente vê na política também, não só nos assassinos, né? A gente está aí vendo isso direto no meio político. Oi? Essa questão que você colocou da empatia, né? Eu acho que E aí, continuando os traços, que exatamente me ajuda muito. Então, fundamental também é a ausência de remorso, de culpa e impossibilidade de ter empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas nenhum transtorno desses, a gente está falando de um antissocial muito marcado, mas quando a gente pega todos esses que eu passei rapidamente, a empatia não é uma marca. Mesmo o dependente que está ali, mega submisso, não pensa que é ele, na necessidade dele de ser estar ali naquela relação de hospedeiro, aquela coisa simbiótica, está na simbiose. Mas não é dizer que também é uma pessoa que tem uma capacidade imensa de se colocar no lugar do outro. Tá? A única diferença assim, é mais no perfil dos traços, né? Mas todos eles, se você pensar nos transtornos de personalidade, nessas psicopatias do cotidiano, nessas pessoas que perturbam, que são perturbadas, a ausência ou falta de empatia é uma marca muito importante. Agora, mesmo que a roupagem seja de dedicação. Mesmo que a roupagem seja de dedicação. Porque sabe o que acontece? Tem pessoas que têm essa dedicação, mas elas ficam o tempo todo perpetrando um sentimento de culpa em quem está do lado. Isso também é uma coisa muito destruidora. Você às vezes não está do lado de um narcisista que está te desqualificando, mas está do lado de alguém que é um coitado permanente. É um sofredor contínuo e você fica ali se sentindo responsável por aquilo e também não consegue viver direito, porque tem alguém te sugando completamente. Porque isso é uma marca. Os transtornos dessas pessoas, elas sequestram emocionalmente quem está perto. É uma sugação de energia. É uma vampirização. Também, ela é uma vampirização. Você fica pisando em ovos, é muito difícil. Tá? Marca geral, mas eu acho que é muito bem colocado, o que você está falando, a gente depois aprofunda mais. E fica então, fica uma diquinha, assim, nada, mas assim, não adianta ficar batendo de frente com pessoas que têm essas coisas, você tem problema, a pessoa não vai aceitar isso, não adianta entrar em confronto, em medir força, em tocar real, não vamos ter uma DR, não rola. Não rola. Tem que aceitar que essa pessoa não é pessoal, ela é assim, com todo mundo. A tendência, quem está na intimidade ou está naquele papel, ela ser assim, não é uma coisa tão pessoal. Tem uma pessoa que trabalha hoje comigo que disse, poxa, se eu soubesse disso, eu nunca teria pedido demissão do meu emprego, porque já tem lá uma outra vítima da chefe dela, passando pela mesma coisa, ela podia ter, que ela se sentia tão incompetente, que ela acabou deixando um bom emprego. Então ela disse, puxa, era uma coisa legal de ter sacado antes. Ser paciente, não no sentido de ser passivo, mas de tolerar, de entender que
das pontas de vítima e culpado, quando a gente estuda profundamente isso, são duas faces também da mesma moeda. Então, se você se sentir aqui muito vítima, muito culpado, tem alguma coisa estranha, tem que ser investigado. E buscar ajuda profissional, né? Para conviver melhor, a gente tem ferramenta, tem recurso para ajudar, né? A convivência é isso aí. Aí eu abro aí para pergunta. Eu estou lembrando do que você falou, Elizabeth, né? Aí eu me lembrei do norueguês que há uns 5 anos atrás, por uma questão motivada, né? Uma questão política contra os estrangeiros ou contra alguma coisa assim, portanto, totalmente justificado. Ele era contra um determinado partido trabalhista e foi no acampamento de jovens e matou 92 pessoas. Esse é um caso que está escancarado. Mas tem um monte que são sutis, né? E aí eu queria pedir para dar uns 3, 4 exemplos. Por exemplo, quais sutis? Bom, esse é um caso muito escancarado, né? Fala um sutil. Não, pois é, um sutil, eu não sei, mas assim, existem crimes que são feitos que são pessoas que aparentemente não seriam antissociais, estão lá, estão no cotidiano, né? E que de repente surpreendem, né? Não, é verdade. Tem uma perícia, inclusive, que eu fiz no Instituto Médico Legal, já foi sentenciado, já foi tudo, que foi uma pessoa que cometeu crime, vocês lembram de Realengo? De um massacre. Da escola. Então, eu fiz uma perícia, gente, retrospectiva. Sabe o que é isso, perícia retrospectiva? É pós-mortem. Você vai dar um diagnóstico, um possível diagnóstico com elementos que você vai pegar ali de tudo que você reúne de documentação da pessoa. Ele, por exemplo, foi um menino com traços típicos esquizoides, solitário, que sempre ficava, enfim, evitava contato desde a infância com os amigos, ficava muito em casa, no computador, direto, fazendo joguinhos, principalmente joguinhos de guerra, e sofreu um bullying severo na escola também. E ele começou, além dos traços esquizoides, aí começa a ficar muito evidente também os traços paranoides na adolescência. Ele começa a achar que tem conspirações, não de uma maneira delirante, mas aí juntando os traços esquizoides, de não gostar das pessoas, de evitar pessoas, com a questão paranoide, juntando com o bullying que ele sofreu, ele entrou... Ele foi planejando aquilo, entrou e fez um massacre. Por exemplo, eu estou falando ele não é um antissocial tipo, mas entra nessas coisas, por exemplo, dos episódios combinados com paranoide, por exemplo. Entendeu? Eu estou falando assim, crimes que não são de antissociais típicos, por exemplo. Deu para acompanhar? Isso aí. Tá bom. Quem mais quer falar? Na verdade, são duas rápidas, né? Uma tem resposta, a outra não. Ah, que bom. Ele começou a falar em sociopatia, mas agora está falando em psicopatia leve. E como que está essa definição? Porque antigamente era sociopatia, agora é psicopatia leve, moderada e grave, né? Olha só, não tem sociopatia e psicopatia, acaba sendo a mesma coisa, tá? Em termos de definição hoje em dia. Não tem muita diferença. E moderado, leve e grave vai ser em relação mesmo ao que a gente está falando, do quão acentuado, do quanto disfuncional, o quão aquilo vai causar prejuízo. Aí você tem uma certa categorização. E a pergunta sem resposta, né? Um sociopata, um psicopata, não desses violentos, agressores, do miojo, né? Do lá, entendeu? Do York, né? Entendeu? Que tal o sociopata mais, o psicopata mais social, esse que fica se manipulando. Ao ver uma palestra dessa, ao ler um livro disso, como que funciona a mente dele? Já que ele está sabendo, porque geralmente são pessoas inteligentes, são pessoas que têm um lado cognitivo bastante aflorado. E ele vai ter a consciência que ele é aquilo. A tua pergunta é ótima, tem resposta sim. Tem resposta, eu acho que tem. Porque eu fui dando pedaços do meu livro para algumas pessoas. Assim, não tem quase ninguém. Então, não tem quase ninguém. A gente se reconhece. Não, mas na verdade quem se reconhece é menos psicopata.
A maioria das pessoas que eu vejo que poderia, em tese, ter alguma coisa mais acentuada, começa a ler assim, não aguenta, acha um saco, não estaria aqui. É bem provável que aqui quase não tem. A estatística aqui deve estar baixíssima. Tá? Porque as pessoas acham que sabem que outras pessoas estão querendo o quê? Está querendo tirar onda, que papo, vou para outra coisa, entendeu? Você nem perde tempo com esse saco. Entendeu? A pessoa simplesmente acha um saco esse assunto, ela não vai se reconhecer, ou então ela vai ler e vai dizer, sabia. Minha mulher é exatamente isso. É uma coisa bem assim, não rola. Esse livro aborda também a questão fisiológica, né? Não, é só não dava para tanto. É bem interessante para caramba. E tem o pessoal desenvolvendo drogas até para iniciativa. Sim, é super interessante. Eu andei tendo contato com essas leituras, mas aí não deu para. Dois volumes. Até precisa de mais gente trabalhando nesse campo para fazer isso. Em certa ocasião, eu vendo algumas questões dentro de empresas e tal, você começa a observar alguns psicopatas, aquele que não mata, aquele que não vai diretamente, mas que mata aos poucos, né? E coloca o sujeito embaixo do tapete. E o que você diria que você vê muito disso, né? É verdade. Muito e simples. as pessoas, eu estudo. E isso é muito comum para mim. Eu observei isso durante um tempo da minha vida. E ele vai matando o sujeito aos poucos. E às vezes, quando você vai ver, o sujeito chega ao suicídio. Ele não chegou, ele não matou, mas ele levou o sujeito ao suicídio. Né? Não induziu assim diretamente, né? Não é claro para a organização. Sim. Então, o que você diz desse psicopata? Eu acho que eu comecei a investigar isso tudo também por conta desses casos, que na minha experiência clínica ela é rica em pessoas que têm essas histórias, do suicídio não daria, né? Mas de quase isso. Mas eu acho que quanto mais informação a respeito, quanto mais qualificação, isso que a gente está fazendo aqui, quanto mais as pessoas forem informadas dessas coisas, mais elas podem ter ferramentas, ter recursos, e as próprias organizações. Eu acho que as empresas, as corporações têm que estar cada vez mais informadas sobre isso tudo para trabalhos de prevenção, profilaxias. Isso pode ajudar. Quer mais, gente? Eu estou muito medo. Tem gente ali atrás. Quer botar pra lá? Falou aqui, que eu já tenho. Quer? Alguém quer? Pode? Eu vou falar daí. Você pode levantar, então? Olha só, não sei se você lembra, há uns anos atrás saiu uma pesquisa dizendo que 30% dos CEOs das grandes empresas seriam psicopatas. Não sei se isso é sério, se foi uma pesquisa feita de forma correta, de forma séria. Não sei se você acha que você deve ter ouvido falar, que saiu várias revistas. Queria ouvir um pouco o que você acha disso. Olha, isso aí cientificamente é difícil, não tem trabalho científico realmente que não possa... Não foi uma pesquisa científica. Não foi. Eu acho que é uma hipótese. Aí eu falo como pesquisadora, que eu sou e tal. Eu acho que é uma hipótese plausível, até mais do que isso, mas a questão é que tipo de metodologia usar para realmente a gente poder ter resultados confiáveis. É difícil, porque se você investigar uma pessoa, aplicar testes para verificar a psicopatia numa pessoa super inteligente, você não consegue. Você vai ter relatos de pessoas em torno. Então, tem aspectos de subjetividade, de imprecisão, que fica difícil metodologicamente a gente comprovar. Mas é uma hipótese, faz sentido. Agora, indo na pergunta dela, entendeu? A tomografia não poderia ver a questão fisiológica disso? Ela vai, quando eu comecei falando de tendência, falando de temperamento, de caráter, exatamente para a gente entender que livre-arbítrio é um negócio que existe. Você pode ter N tendências, inclusive do ponto de vista fisiológico, umas tendências que têm esse concomitante fisiológico, e ainda assim você tem muito livre-arbítrio para praticar ou não praticar coisas, fazer ou não fazer. Tanto é que a maior parte das pessoas com transtornos de personalidade, com perturbações mentais, são responsáveis, talvez como psiquiatra forense, na minha experiência da psiquiatria forense, são responsáveis pelos seus crimes. Então, só fisiologia não poderia explicar. Agora, talvez, Kátia, a gente pudesse, dentro disso, né, pensar reflexivamente que
que determinadas pessoas que alcançam determinadas posições têm às vezes tanto foco naquela questão que você colocou do foco e da oposição do foco, às vezes tem tanto foco e por vezes tão pouca empatia que eu vou atropelando. Quer dizer, isso que você está colocando de puxada de tapete, a gente nesse universo competitivo, onde as pessoas fazem qualquer coisa para alcançar os postos. E se for necessário eu puxo o tapete, se for necessário eu pago uma propina, se for necessário, né? Então, como eu penso também nos próprios profissionais, desde um médico como um advogado, que cobra mais horas do que são necessárias, atendem mais tempo do que é necessário para aquele cliente. Quer dizer, como esses traços permeiam a sociedade realmente o tempo todo. Quer dizer, é um funcionamento antissocial quando você oferece aquele paciente, por exemplo, está vulnerável sob os seus cuidados e você diz que ele precisa mais de você do que realmente ele precisa. Né? E quando um CEO ou qualquer pessoa que esteja numa direção, eu posso estar no centro espírita e dizer que você tem que fazer mais cursos para alcançar, né? Quer dizer, em qualquer instituição, em qualquer grupo onde exista gente. Claro. Né? E eu acho que o que você está falando é muito importante, Elizabeth, porque esses traços não vão configurar um diagnóstico de psicopatia, nem de transtorno de personalidade. A gente está aqui, tem uma quantidade absurda de traços aqui na nossa sala, e começa por mim aqui. Claro que temos, entendeu? E não necessariamente esses traços são tão acentuados a ponto de configurar uma psicopatia. Acho que ela colocou bem, isso faz parte. E, infelizmente, a ausência de empatia e falta de empatia é uma marca, né, que a gente tem na sociedade. Acho que já seria muito bom se a gente pudesse melhorar isso, né, cada um naquilo que faz aqui, né. E quem mais queria perguntar? Sim. Você, em algum momento da sua palestra, falou de sensatez, falou de cautela, e eu te ouvi com muita atenção. São duas palavras muito importantes. E eu vejo agora na sua listagem de dicas que você recomenda que não se confronte. Você recomenda que se aceite o outro como o outro e que sejamos pacientes. Como praticar essas três dicas, sobretudo essas três, com relação a Eduardo Cunha e Renan Calheiros? Não, olha só, quando eu falo essas dicas que eu dou, claramente, eu nem tinha que perguntar, essas coisas faz parte. Acho que faz parte de estamos aqui. Mas o que acontece é o seguinte, quando eu falo paciência, quando eu falo cautela, eu estou falando tudo isso, mas eu não estou falando em passividade, eu não estou falando que a gente já deva estabelecer limite, que a gente não tenha que ter força, determinação para se impor, entende? Eu só estou falando que às vezes não adianta a gente acabar com a energia vital da gente entrando em confrontos que a gente vai se dar mal, entendeu? Às vezes a gente precisa ser mais estratégico. Até com essas situações, que eu sou uma cidadã, também tem preocupações, eu acho que a gente tem que pensar de uma maneira que a gente não se esvaia completamente, que a gente possa realmente alcançar alguma coisa que seja um resultado mais eficiente, entendeu? Então, eu não estou falando em passividade, temos que estabelecer limites, temos que pontuar coisas, sim. Mas são umas dicas, assim, para não bater muito de frente. Mais alguma pergunta? Com muita curiosidade. Certamente que vou. E eu espero que, ao lê-lo, eu ouça você, através do seu texto, do seu verbo, fazendo as ressalvas que agora, por exemplo, você acabou de fazer, e que recolocam o entendimento sobre esses três pontos, principalmente sobre esses três pontos. Que não haja pacote fechado. Ah, não, pacote fechado não tem, não.
tá? Mas obrigada assim, pelas suas colocações. Gente, mais uma pergunta e vamos fechar. Uma coisa que eu noto é o seguinte, eu sou sofredora, eu acho que a maior parte das pessoas aqui, dessa coisa que eu estou colocando como uma sociedade muito hedonista que a gente está vivendo. O Rio de Janeiro, em especial, tem uma carga de tudo que é jogado em cima das pessoas sem você ter uma força pública que faça um tipo de contenção disso que está acontecendo. Então eu estou vendo assim, que tipo de mecanismo a população tem? Porque eu tenho muitos amigos psicólogos, e tem uma quantidade de pessoas que estão entrando em pânico no que está acontecendo com a cidade. As pessoas têm medo de sair, a gente não consegue dormir dentro de casa, você tem medo das pessoas parentes morrerem, não tem a quem recorrer, não tem o 746, 190, Governo Federal, tem nada protege o cidadão. Como é que um cidadão comum, sem todo mundo ir em massa, para psiquiatria, psicanálise, psicologia, o que a gente pode fazer para sobreviver? Acho que a gente tem que recorrer a uma rede de suporte, cada um tem que montar a sua. Sem sacanagem. Isso passa pelos seus amigos, passa pelo seu terapeuta, passa pelo seu psiquiatra, quando há necessidade, pela sua inserção espiritual, quando você tem mente, corpo, espírito, a gente integra de tudo, pega de tudo e vai tentando sobreviver. É o jeito, né? Não tem muita saída. Vocês é que encerram, eu estou aqui como contratada. Queria agradecer a Kátia, a brilhante apresentação, o prazer que foi ter você aqui. Teve uma recomendação que ela não fez, mas eu sou metida, então eu faço. Que é o seguinte, a gente tem livre-arbítrio, né? Ela começou falando sobre isso. Então é o seguinte, se eu estou submetida a uma relação perversa, eu tenho a opção de ir embora, né? Se eu estou me sentindo sujeito de uma sociedade que não está funcionando, qual é a parte que eu estou fazendo para mudar? Né? Enfim, não existem anjos nem demônios, existem também as nossas contribuições e a nossa escolha de ir embora de relações perversas. A gente também escolhe estas pessoas que nos submetem a coisas. E no momento em que a gente percebe, a gente tem a opção de ir embora. Né? E aí fica também a minha dica. Bom, gente, boa noite. Obrigada em nome do Espaço CRIF, que vocês venham para as próximas palestras e que a gente vá no lançamento da Kátia. A gente vai divulgar para vocês através da inscrição quando for o lançamento.